Vovó revela segredo chocante de abuso e dor que ninguém imaginava por tanto tempo. Cachoeira do Sul, uma cidade tranquila, mas que guardava segredos obscuros em suas esquinas e vielas. E entre esses segredos, talvez o mais aterrorizante fosse o de Dona Zuleide, uma avó de 68 anos que decidiu finalmente abrir o seu coração. Os rumores começaram a circular. Você soube? A Dona Zuleide vai falar sobre o que aconteceu com ela. As pessoas pareciam divididas entre a curiosidade e o receio. Afinal, o que poderia ser tão chocante? Zuleide sempre foi vista como um pilar na comunidade, sorridente, cheia de sabedoria e histórias de vida. Mas por trás desse sorriso escondia-se uma dor imensa. Uma dor que começou quando seu pai, Valmir, abandonou sua família. Na época, ela era apenas uma criança. Só sabia que seu mundo desmoronava. Anos depois, Valmir voltou. O retorno de Valmir não trouxe a paz que Zuleide esperava. Ao contrário, abriu a porta para um ciclo de abuso que manchou sua adolescência. Um ciclo que parecia interminável. O luto pela morte de sua mãe se misturou à sensação de desamparo. A vida parecia ter lhe dado um golpe atrás do outro. Com a partida da mãe, Zuleide se viu acolhida pela tia Ivone e pelo tio João. Naquela casa, uma nova jornada começava, cheia de desafios, mas também de oportunidades. Zuleide aprendeu a se reconstruir. Aos poucos foi entendendo que precisava se erguer, não só por ela, mas pelas outras mulheres e crianças que passaram por experiências semelhantes. Ela decidiu que sua dor não seria em vão, mas a vida não foi gentil. A perda de Ricardo, seu amado marido, parecia querer arrastá-la de volta à escuridão. A cada perda, a determinação dela crescia. Ela se tornava uma defensora, uma voz para aqueles que não conseguiam falar. Suas palestras eram eletrizantes, carregadas de emoção e realidades de. Então, durante os preparativos de uma palestra importante, uma mensagem anônima chegou. Você ainda não sabe tudo sobre seu pai. O coração de Zuleide disparou. Que segredos ainda poderiam existir? O que mais ela precisaria enfrentar? Suas mãos tremiam enquanto lia e relia aquele texto. As sombras do passado estavam de volta, mais ameaçadoras do que nunca. Os rostos das pessoas ao seu redor começaram a se esvanecer. Ela estava agora mergulhada em um emaranhado de sentimentos, dúvidas e temores. O que aconteceria se ela descobrisse verdades que poderiam desmantelar tudo o que tentou construir? O medo a envolvia como um manto pesado, mas a esperança piscava como uma luz distante. Zuleide sentiu que estava diante de uma encruzilhada. As memórias de dor a chamavam, mas a força para continuar lutando por outros ainda permanecia lá. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zuleide estava paralisada, as palavras da mensagem ecoando na sua mente. Você ainda não sabe tudo sobre seu pai.
O que isso significava? A ansiedade a consumia, e sua determinação em ajudar os outros parecia desvanecer, como fumaça no ar. Um turbilhão de medos e lembranças aterrorizantes ressurgiu. Afetava seu coração, apertando cada vez mais. Era como se as correntes do passado quisessem arrastá-la para a escuridão de novo. Tentando se acalmar, Zuleide respirou fundo, mas antes que pudesse reagir, sua porta se abriu de maneira brusca. Era Renata, sua melhor amiga, com expressão alarmada. Zuleide, você precisa ver isso! A voz trêmula de Renata trouxe um novo pânico. Zuleide a acompanhou até o computador. Renata apontou para a tela e Zuleide sentiu seu mundo girar. Era um artigo online. Dona Zuleide revela segredos chocantes sobre seu pai. As manchetes chamativas não deixavam espaço para dúvidas. O texto não apenas mencionava o abuso, mas também apresentava uma acusação inacreditável. Valmir, o pai de Zuleide, é acusado de crimes muito mais graves e dolorosos. Ela não conseguia processar. O artigo continuava, mas as palavras a desorientavam. Dizia que Valmir não era apenas um homem abusivo, mas que suas ações eram parte de um esquema muito maior, relacionado a outras crianças da comunidade. A sensação de traição dilacerava seu ser. Como isso poderia ser verdade? Ele havia voltado para reconstruir uma vida, mas, na verdade, ele era o vilão no meio de muitos. Renata, ao lado dela, tinha os olhos arregalados, a mão cobrindo a boca. Zuleide, eu não sabia. Sabia sobre isso? A resposta não vinha. Zuleide sentia como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu pai não era só um traidor em sua vida. Ele era uma ameaça para outras crianças. A dor a invadiu como um tsunami. Lembranças boas começavam a se misturar com o horror. Como pôde acreditar que seu pai tivesse mudado? Cada momento, cada sorriso que ele deu poderia ter sido uma máscara para esconder quem ele realmente era. Zuleide, não podemos ficar caladas, implorou Renata, com lágrimas nos olhos. Isso é urgente! Você precisa se pronunciar! Mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Tudo ao seu redor parecia distante. O telefone vibrou na mesa, interrompendo seus pensamentos. Era outra mensagem anônima. Tremendo, ela desbloqueou a tela. A verdade sobre Valmir não parará por aqui. Ele não está sozinho. Você vai descobrir coisas que vão mudar tudo. Seu coração disparou novamente. O medo a envolvia, mas a dúvida também a consumia. O que mais ela não sabia? Qual era o limite da traição que seu pai tinha com sua família? Qual era a conexão dele com esse esquema? As lágrimas escorriam pelo rosto de Zuleide, somadas à confusão. A comunidade inteira poderia estar em perigo. E ela, com sua história, não sabia se poderia ser a heroína que tanto desejava ser. Zuleide, precisamos agir. Não podemos permitir que ele continue fazendo isso, disse Renata, com uma determinação que cortava o silêncio pesado. E ali, diante do laptop, a vida de Zuleide mudou mais uma vez. As sombras do passado voltavam a atormentar, mas não apenas a Bela. Ela estava prestes a descobrir que a luta dela não era apenas a sua, mas de muitas vozes esquecidas. E o que mais poderia surgir do obscuro segredo que até então nem ela conhecia. Agora, os ecos de sua dor se confundiam com a esperança de que nesta nova batalha ela poderia finalmente encontrar a força para combater os fantasmas que sempre a perseguiam. Mas seria essa verdade
O que isso significava? A ansiedade a consumia, e sua determinação em ajudar os outros parecia desvanecer, como fumaça no ar. Um turbilhão de medos e lembranças aterrorizantes ressurgiu. O celular vibrou na mesa, interrompendo seus pensamentos. Ela desbloqueou a tela e leu a nova mensagem. A verdade sobre Valmir não parará por aqui. Ele não está sozinho. Você vai descobrir coisas que vão mudar tudo. Ouvindo os ecos desses avisos, Zuleide sentiu seu coração disparar. Era como se um vórtice de segredos se abrisse ao seu redor. A sensação de traição dilacerava seu ser. O que mais poderia ser revelado sobre seu pai? Isso a fez lembrar-se de algo. O irmão dela, Carlos, havia sempre guardado distância. Por que nunca teria falado sobre Valmir? Isto não pode ser verdade! Zuleide, você precisa se pronunciar! A voz de Renata estava frenética. Estamos em perigo, você sente isso, não sente? A urgência na voz da amiga penetrava sua mente confusa. Mudar tudo! Zuleide repetiu, seu olhar perdido na tela do computador. Neste momento, o telefone fixo tocou. Elas olharam uma para a outra, surpresas. Zuleide hesitou, mas pegou o aparelho. Alô? Sua voz tremia. No outro lado da linha, uma voz grave e desconhecida respondeu: Dona Zuleide, precisamos conversar. Seu pai não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ela quase deixou o aparelho cair. Quem é você? Forçou-se a perguntar, mas as palavras saíram quase como um sussurro. Isso não importa agora. O que importa é que o que você leu é só a ponta do iceberg. Valmir está profundamente envolvido em algo muito maior. Algo que pode incluir a sua família. O tom do interlocutor era sombrio, quase desolador. Zuleide sentiu o estômago revirar. O que quer que isso significasse. Ela ia interrogar ainda mais, mas a linha caiu. A conversa causou um nó na garganta dela. Renata observava, pálida, e Zuleide sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Precisamos ir até Carlos, sugeriu Renata, apertando os punhos como se estivesse segurando suas próprias emoções. Ele pode saber mais. Ele sempre ficou afastado por alguma razão. Zuleide concordou, mas a ideia a apavorava. Elas foram até a casa de Carlos, que ficava apenas a poucos minutos. O coração dela martelava no peito. Cada batida parecendo ecoar suas preocupações e ansiedades. Ao chegarem, Carlos estava deitado no sofá. Parecia perdido em pensamentos. Ao ver a irmã, ele se levantou rapidamente. Zuleide, o que está acontecendo? Você parece pálida. Precisamos conversar. Sobre o nosso pai. O que você sabe sobre ele? As palavras saíram em um turbilhão, admirando com um olhar desconfiado. Ele hesitou e isso deixou Zuleide inquieta. Eu não quero falar sobre isso. Mas você precisa, é importante. Renata interveio, parecendo quase desesperada. Vocês não entendem, disse Carlos, seu olhar se desviando. Eu não posso dizer, não posso. Palavras desesperadas saíam dele como se uma corrente tivesse quebrada. De repente, houve um barulho na porta. Era a polícia. Dona Zuleide, um dos policiais a chamou. Você precisa nos acompanhar. Estamos investigando seu pai. Ele foi encontrado. O mundo começou a girar. O que estava acontecendo? O que eles sabiam sobre Valmir? As perguntas estavam amontoadas na mente dela como uma tempestade. O olhar aterrorizado de Carlos e a presença da polícia tinham transformado a sala em um turbulhão emocional. Zuleide sentiu as pernas bambas. O choque a invadia mais uma vez.
O que verdadeiramente escondia seu pai? Nó de incertezas e medo pressionava seu coração. As palavras inacabadas pairaram no ar. Ela estava prestes a cruzar o limite que mudaria tudo. E o que mais ela descobriria nessa busca pela verdade? Ouvindo os ecos desses avisos, Zuleide sentiu seu coração disparar. Era como se um vórtice de segredos se abrisse ao seu redor. A sensação de traição dilacerava seu ser. O que mais poderia ser revelado sobre seu pai? Isso a fez lembrar-se de algo. O irmão dela, Carlos, havia sempre guardado distância. Por que nunca teria falado sobre Valmir? Isso não pode ser verdade. Zuleide, você precisa se pronunciar. A voz de Renata estava frenética. Estamos em perigo, você sente isso? Não sente? A urgência na voz da amiga penetrava sua mente confusa. Mudar tudo, Zuleide repetiu, seu olhar perdido na tela do computador. Neste momento, o telefone fixo tocou. Elas olharam uma para outra, surpresas. Zuleide hesitou, mas pegou o aparelho. Alô? Sua voz tremia. No outro lado da linha, uma voz grave e desconhecida respondeu. Dona Zuleide, precisamos conversar. Seu pai não é quem você pensa que é. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ela quase deixou o aparelho cair. Quem é você? Forçou-se a perguntar, mas as palavras saíram quase como um sussurro. Isso não importa agora. O que importa é que o que você leu é só a ponta do iceberg. Valmir está profundamente envolvido em algo muito maior. Algo que pode incluir a sua família. O tom do interlocutor era sombrio, quase desolador. Zuleide sentiu o estômago revirar. O que quer que isso significasse? Ela ia interrogar ainda mais, mas a linha caiu. A conversa causou um nó na garganta dela. Renata observava pálida e Zuleide sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Precisamos ir até Carlos, sugeriu Renata, apertando os punhos como se estivesse segurando suas próprias emoções. Ele pode saber mais. Ele sempre ficou afastado por alguma razão. Zuleide concordou, mas a ideia a apavorava. Elas foram até a casa de Carlos, que ficava apenas a poucos minutos. O coração dela martelava no peito, cada batida parecendo ecoar suas preocupações e ansiedades. Ao chegarem, Carlos estava deitado no sofá. Parecia perdido em pensamentos. Ao ver a irmã, ele se levantou rapidamente. Zuleide, o que está acontecendo? Você parece pálida. Precisamos conversar. É sobre nosso pai. O que você sabe sobre ele? As palavras saíram em um turbilhão, a admirando com um olhar desconfiado. Ele hesitou, e isso deixou Zuleide inquieta. Eu não quero falar sobre isso. Mas você precisa. É importante. Renata interveio, parecendo quase desesperada. Vocês não entendem, disse Carlos, seu olhar se desviando. Eu não posso dizer. Não posso. Palavras desesperadas saíam dele, como se uma corrente estivesse quebrada. De repente, houve um barulho na porta. Era a polícia. Dona Zuleide! Um dos policiais a chamou. Você precisa nos acompanhar. Estamos investigando seu pai. Ele foi encontrado. O mundo começou a girar. O que estava acontecendo? O que eles sabiam sobre Valmir? As perguntas estavam amontoadas na mente dela como uma tempestade. O olhar aterrorizado de Carlos e a presença da polícia tinham transformado a sala em um turbilhão emocional. Ele foi encontrado em um local suspeito,
O policial continuou. E há ligações diretas entre ele e um grupo que está sendo investigado há meses. Esse grupo pode estar envolvido em tráfico de crianças. Zuleide sentiu as pernas bambas. Carlos estava pálido. As palavras do policial cortaram um fio fino que sustentava suas esperanças. Tráfico de crianças? O eco daquela frase reverberou pelo ambiente. O choque a fez tremer. O que passava com Valmir? Como ele poderia estar envolvido em algo tão aterrador? É uma situação muito séria, disse o policial, enquanto Renata segurava a mão de Zuleide, tentando dar apoio. Precisamos que você se apresente na delegacia. Seu pai pode estar mais envolvido do que você imagina. Zuleide estava em estado de choque. As imagens de sua infância, os momentos que tentava recuperar, tudo parecia desmoronar à sua volta. O que mais havia por trás da máscara do pai que tanto havia desejado reencontrar? Carlos, que estava em silêncio, finalmente falou. Eu sabia de algo. Várias crianças desapareceram, mas não acreditei que fosse algo ligado ao nosso pai. As palavras rasgaram o ar. A traição do próprio sangue. E não só isso, mas a revelação de que Carlos sabia de algo, mas nunca contou. A raiva e a dor surgiram como uma tempestade. Por que você não me contou antes? Zuleide gritou, a voz cheia de desespero e frustração. Eu achei que era melhor não mencionar. Ele nunca fez nada com você. Carlos tentou justificar. Eu não quis te envolver nisso. Nesse momento, Zuleide se sentiu despedaçada. O telefone vibrou novamente e uma nova mensagem chegou. Tremendo, ela desbloqueou a tela. Cuidado, Zuleide. Você tem mais a perder do que imagina. Eles estão observando. O horror a engoliu. Entre lágrimas e gritos, sua vida inteira estava prestes a mudar mais uma vez. O passado a perseguia de formas que ela nunca poderia imaginar. Enquanto a polícia a acompanhava, a dúvida estava firme dentro dela. Será que conseguiria lidar com a verdade? A imagem de quem ela pensava que era sua família estava prestes a ser destruída. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem era realmente Valmir? Zuleide estava em estado de choque. Malcolm havia acabado de dizer que seu pai estava envolvido em tráfico de crianças. O peso da revelação pairava no ar, denso e carregado. As palavras ensurdecedoras pareciam ecoar na mente dela, enquanto o policial continuava a falar. Carlos, ao seu lado, estava pálido. Seus olhos refletiam um medo que Zuleide nunca havia visto antes. Precisamos ir agora, o policial insistiu, quebrando o silêncio pesado. Ele olhou para Zuleide, que ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido. Sua segurança está em risco. Valmir pode não estar sozinho nisso. Quando saíram de casa, os passos de Zuleide eram lentos, como se cada movimento fosse um esforço colossal. A realidade estava se desintegrando ao seu redor. E se tudo o que sabia sobre sua família fosse uma mentira? O olhar ansioso de Renata a acompanhava, e uma única pergunta martelava na cabeça de todos. Quem era Valmir, realmente? Enquanto caminhavam em direção à viatura, uma sensação de urgência os embalava. As sirenes soavam à distância. O grupo era conduzido até o carro, mas um grito fez todos pararem. Zuleide! Era uma voz familiar. Carlos girou rapidamente. A mãe de Renata, Dona Lúcia, corria em sua direção, os cabelos esvoaçando e o rosto pálido.
Cuidado! Eles estão atrás de você! As palavras dela explodiram como um tiro. A adrenalina disparou nas veias de Zuleide. O que a mãe de Renata queria dizer? A polícia demorou alguns segundos para processar a informação, mas quando o entendeu, a situação virou caos. Volte! Gritou um dos policiais, enquanto os outros tentavam controlar a confusão. Mas a cena tomou um rumo ainda mais horrível. Das sombras da rua, um grupo de homens surgiram, todos com olhares decididos e ameaçadores. Zuleide não pôde acreditar no que estava vendo. Eles estavam vestidos de preto, com expressões cruéis, e um deles tinha um sorriso que arrepiava os pelos na nuca dela. "É melhor você não ir com eles", gritou um dos homens, sua voz ressoando como uma ameaçadora promessa. "Valmir não é o único que sabe das coisas. Você está brincando com fogo." Um calafrio percorreu a espinha de Zuleide. A presença dos homens a cercou, e a sensação de perigo era palpável. Seria verdade? Eles estavam aqui, na sua porta, prontos para interceptar uma verdade que ela mal começara a entender. "Saia do meu caminho!" o policial bradou, mas os homens não se moveram. O clima carregava uma tensão insuportável e o tempo parecia ter congelado. Carlos, tremendo, agarrou o braço de Zuleide. "O que vamos fazer?" "Corram!" gritou Renata, puxando Zuleide para um lado. Mas antes que pudessem se afastar, uma explosão de tiros soou. Elas gritaram. O pânico tomou conta e a confusão se alastrou. Zuleide viu o policial sendo derrubado, antes de tudo se transformar em uma cena caótica ao redor. Desesperada, Zuleide entrou em modo de sobrevivência. Ela puxou Renata e Carlos na direção oposta, observando o cenário em eterna transformação. As corredeiras de pessoas começaram a se dispersar, gritando e correndo. "Zuleide, precisamos nos esconder!" Carlos gritou. Ela assentiu, sentindo que a cada passo estava mais próxima de um abismo desconhecido. O que mais ouviria? Que segredo seu pai escondia que envolviam essas pessoas? Um nó se formava na garganta, mas a adrenalina empurrava cada emoção para longe. Finalmente, elas encontraram uma esquina escura, onde o som da confusão quase parecia distante. Zuleide se encostou na parede, tentando recuperar o fôlego. As mãos tremiam e a mente estava em turbilhão. As palavras da mãe de Renata ecoavam dentro de sua cabeça. O que ela queria dizer? "Zuleide, o que está acontecendo?" Renata questionou. A voz trêmula. "Eu não sei." Ela estava perdida, mas pela primeira vez um lampejo de coragem bruxuleou dentro dela. "Mas precisamos descobrir. Algo sobre meu pai é maior do que pensamos." Enquanto tentavam se recuperar, Zuleide percebeu que não eram apenas os homens que se aproximavam, mas também a verdade, disfarçada como algo que elas jamais poderiam imaginar. Agora, o que elas iriam encontrar poderia destruir a única vida que Zuleide conhecia. O que mais estava à espreita nas sombras? Uma nova pergunta começava a tomar forma. E o que mais significava tudo isso para a família dela? Aquela mesma que havia buscado proteger a todo custo. Zuleide estava encostada na parede. Seu coração batia rápido. As palavras da mãe de Renata ecoavam na sua mente, misturadas ao tumulto de emoções. O que mais ela não sabia sobre o pai? O que aquelas pessoas pretendiam? A voz da amiga a trouxe de volta à realidade. "Zuleide, precisamos pensar rápido. O que vamos fazer?" Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos.
Precisamos de um lugar seguro. Temos que encontrar a polícia. Mas antes que pudesse concluir a frase, um grito cortante reverberou ao longe, fazendo os três se encolherem. Era um grito de desespero e dor, e gelou sangue nas veias de Zuleide. Fui ali, Renata apontou na direção da rua, onde a confusão aumentava. Uma multidão começava a se aglomerar, e o coração de Zuleide bateu descompassado. Devemos nos afastar agora! Enquanto caminhavam rápido, o clima ao redor era palpável. A adrenalina corria solta. Zuleide mal conseguia processar tudo. A ideia de um tráfico de crianças a atormentava, e a ameaça dos homens de preto ainda pairava no ar. O que mais estava oculto nas sombras? De repente, Renata parou abruptamente, seus olhos arregalados. Olha, Zuleide! Aquele é o Marcos! Os três se viraram e viram um jovem sair de uma loja, com um olhar ansioso. Era um amigo antigo. Marcos? Zuleide gritou, fazendo sinal com os braços. Vocês precisam ir. Ele pulsava energia. Acabei de ouvir que estão te procurando, Zuleide. Seu pai? Algo acontece com ele. Os olhos de Marcos eram graves e seu tom era urgente, como se a própria vida estivesse em risco. Zuleide sentiu um frio na barriga. O que você sabe, Marcos? Eu escutei uma conversa. Pessoas do grupo que você viu, eles estão atrás de você. Porque você sabe demais. Ele hesitou, passando a mão pelo cabelo. Mas tem mais. Eles acham que você tem algo que pode incriminar seu pai. O quê? Zuleide não conseguia engolir o que estava ouvindo. O que eu tenho? Marcos olhou para os lados, como se pudesse sentir que algo estava prestes a acontecer. Um celular. Você nunca soube. Mas Valmir deixou algo para você antes de... Bem, antes de tudo isso. Eles vão atrás disso. Um nó formou-se na garganta de Zuleide. O celular. Ela nunca pensou que aquele aparelho simples pudesse esconder algo tão grande. Mas o que tem nesse celular? A tensão aumentava e a ansiedade queimava em seu peito. Não sei, mas parece que registra conversas, coisas que podem te ligar ao que ele estava fazendo, Marcos disse, com um olhar sério. Precisamos encontrá-lo antes que eles façam algo. No instante seguinte, o telefone de Zuleide vibrou novamente. Ela hesitou, mas decidiu olhar. Era uma mensagem anônima. Não confie em ninguém. Eles estão mais perto do que você imagina. Uma onda de pânico atravessou seu corpo. O que isso significava? Quem eram eles? Vamos! Temos que ir agora! Zuleide gritou, puxando Renata e Carlos em direção a um beco. Mas antes que conseguissem se mover, ouviram o som de motores acelerando na rua. Um carro preto apareceu e acelerou em direção a eles. Era o mesmo carro que Zuleide tinha visto próximo de sua casa. Corre! Gritou Carlos, arrastando Renata e Zuleide para dentro do beco. Mas logo perceberam que a outra saída estava bloqueada. Elas estavam encurraladas. Não podemos ficar aqui. Zuleide estava em pânico. A adrenalina pulsava. O carro parou. E elas podiam ouvir os passos pesados se aproximando. Então, algo inesperado aconteceu. O porta-malas do carro preto se abriu e alguém de dentro do carro saiu. Era Valmir. Zuleide, não é o que você está pensando. A voz dele carregava um desespero que desafiava a situação. Eu estou aqui para te proteger. Um choque percorreu o corpo de Zuleide. Proteger? Como ele poderia dizer isso? As memórias de dor e abuso se misturaram com a visão daquele homem que sempre desejou entender. Você é um monstro, Valmir. A palavra saiu como um grito.
Você fez isso com tantas crianças e agora quer que eu confie em você? Ele parecia perder a compostura. A história não é o que você imagina. Tem coisas que você não sabe. Tem pessoas piores que eu. Elas estão atrás de você. Não é seguro. Uma parte de Zuleide queria acreditar, mas a outra lutava contra tudo o que viveu. O conflito interior era brutal. Além disso, as vozes se aproximavam e a certeza de que estavam em perigo se instalava de maneira implacável. Renata e Carlos estavam petrificados na frente dela. E Zuleide sentiu o peso do mundo em seus ombros. Zuleide, confia em mim. Você pode perder tudo e eles estão mais perto do que você imagina. A expressão de Valmir era de desespero genuíno. E naquele momento, Zuleide se viu diante de uma escolha angustiante. O que ela faria agora? Potência em mente, sua vida e a vida das pessoas que amava dependiam daquela decisão. E uma única pergunta ecoava: quem realmente estava dizendo a verdade? Zuleide estava diante de Valmir, o homem que deveria ser seu pai, mas que agora parecia um estranho. Proteger? Ela repetiu, a raiva e a dor despontando em cada palavra. O caos ao redor desapareceu temporariamente. Tudo o que importava era a verdade que ela buscava. Eles não vão parar por você, Valmir insistiu, a voz carregada de desespero. Mas antes que ele pudesse completar, Renata puxou Zuleide para perto, murmurando: Está tudo errado, Zuleide. Não confie nele. De repente, um brilho metálico cortou o ar. Um homem, aquele que havia aparecido do carro, avançou com uma arma em mãos. Você é a próxima, Zuleide. Esse é o seu último aviso. Ele mirava Valmir, então virou-se para Zuleide. Você não sabe o que está em jogo. Cuidado! Zuleide gritou, puxando Renata para trás. O pânico tomou conta. E todos ao redor pareciam congelar. O tempo parou por um segundo, enquanto as emoções conflitantes se aglomeravam dentro dela. O pai idealizado, que sempre quis, era, na verdade, um festival de segredos e mentiras. Valmir, o que você está escondendo? Gritou Carlos, a voz tremendo de medo e frustração. Ele se sentia perdido entre a lealdade à família e a necessidade de protegê-las. A expressão de Valmir escureceu. Há coisas que você não entende. Não é só sobre mim. É sobre a sua mãe. Cada palavra saía como uma punhalada no coração de Zuleide. As crianças. Zuleide mencionou de repente, lembrando-se das mensagens anônimas. Silêncio! O homem do carro berrou, sua paciência se esgotando. O barulho das sirenes distante aumentou. Valmir vociferou, franzindo a testa e parecendo mais agoniado a cada instante. Antes que seja tarde demais! Antes que Zuleide pudesse discernir, o homem com a arma deu um passo à frente. Quando o carro acelerou em sua direção, Zuleide teve um flash de um momento. A cena no parque infantil onde brincou com sua mãe apareceu em sua mente. Lágrimas, sutilezas entre sorrisos, segredos. A imagem tornou-se um eco de tudo o que esqueceram de lhe contar. Ela se lembrou da promessa que fez a si mesma: nunca deixar o passado dominá-la. Em um movimento desesperado, Zuleide decidiu agir. O que aconteceu com a minha mãe? As palavras saíram de seus lábios como um rugido. O silêncio engoliu todos. Valmir hesitou, o medo brilhando em seus olhos. Eu não fui o responsável, mas eu sei quem é. Ele está aqui. Zuleide sentiu a atmosfera mudar.
O peso da revelação arremessava novos dilemas. Seus sentimentos oscilando de desespero a raiva. Quem é ele? Zuleide perguntou, a garganta seca. Um grito interrompeu e Zuleide virou rapidamente. Renata, já em pânico, olhava fixamente mais adiante. Não! Não pode ser! Ela não queria acreditar no que via. Era uma figura familiar, mas distorcida pela sombra da verdade. Caminhando na direção deles estava seu irmão, Carlos, com um olhar frio, a arma do homem em suas mãos. O coração de Zuleide parou por um instante. Carlos? Você está envolvido? A incredulidade era como um golpe no estômago. Me deixe explicar. Eu não queria que você soubesse assim. A mão de Carlos tremia, mas seus olhos estavam determinados. Explique o quê? Que você sabia de tudo isso e não disse nada? Zuleide gripou, a confusão e a traição cortando seu coração. Neste momento, a realidade a golpeou outra vez. Enquanto Carlos revelava detalhes sobre a ligação dele com o grupo que traficava crianças, Zuleide sentiu o chão desabar sob seus pés. A traição não vinha só de Valmir, mas do próprio irmão. Você, Carlos, por que você faria isso? Foi o medo. Seu rosto estava o mar de dor e incredulidade. Carlos respondeu, o desespero subindo em sua voz. Zuleide se viu diante de um abismo profundo. A confiança em seu irmão estava despedaçada. Ninguém ali era quem parecia. Seria possível que a verdade de sua família fosse uma rede de mentiras? A escolha estava diante dela: lutar ou fugir. Mas, antes que pudesse tomar qualquer decisão, o carro dos homens se aproximou e a tensão no ar era palpável. Corram! Valmir gritou, mas a confusão dominava. Zuleide olhou para Carlos e Renata. O que eles fariam agora? A arma tinha mudado o jogo. O que seria deles? A pergunta ecoava como um mistério obscuro nas sombras do passado. E à medida que o caos crescia ao redor, a única certeza era: a verdade estava prestes a vir à tona. Zuleide estava diante de Valmir, o homem que deveria ser seu pai, mas que agora parecia um estranho. Proteger? Ela repetiu, a raiva e a dor despontando em cada palavra. O caos ao redor desapareceu temporariamente. Tudo o que importava era a verdade que ela buscava. Eles não vão parar por você, Valmir insistiu, a voz carregada de desespero. Antes que ele pudesse completar, Renata puxou Zuleide para perto. Tá tudo errado, Zuleide. Não confie nele. De repente, um brilho metálico cortou o ar. Um homem, aquele que havia aparecido do carro, avançou com uma arma em mãos. Você é a próxima, Zuleide. Esse é o seu último aviso. Ele mirava Valmir para depois se virar e fitar Zuleide. Você não sabe o que está em jogo. Cuidado! Zuleide gritou, puxando Renata para trás. O pânico tomou conta e todos ali pareciam congelar. O tempo estava parado, enquanto Zuleide lutava com suas emoções. O pai idealizado que sempre quis era, na verdade, uma montanha de segredos e mentiras. Valmir, o que você está escondendo? Gritou Carlos, a voz tremendo de medo e frustração. Ele estava perdido entre a lealdade à família e a necessidade de protegê-las. A expressão de Valmir escureceu. Há coisas que você não entende. Não é só sobre mim. É sobre sua mãe. Cada palavra saía como um punhalada no coração de Zuleide. As crianças, Zuleide murmurou, lembrando-se de todas as mensagens misteriosas. Silêncio! O homem do carro berrou, sua paciência se esgotando.
O barulho das sirenes ao longe aumentava. Valmir piscou, uma expressão de agonia atravessando seu rosto. Zuleide percebeu que ele tinha algo importante a dizer. Ela precisa saber! Valmir vociferou, parecendo mais angustiado a cada instante. Antes que seja tarde demais. Antes que Zuleide pudesse discernir, o homem com a arma deu um passo à frente. Quando o carro acelerou em sua direção, Zuleide teve um flash de uma memória. Era uma cena do parque onde brincou com sua mãe, onde risadas ecoavam, e a inocência ainda existia. Lágrimas, sutilezas entre sorrisos, segredos. Aquela imagem tornou-se um eco das verdades não ditas. Ela lembrou da promessa que fez a si mesma, nunca deixar o passado dominá-la. Num movimento desesperado, Zuleide decidiu agir. O que aconteceu com a minha mãe? As palavras saíram em um rugido. O silêncio engoliu todos. Valmir hesitou, o medo em seus olhos brilhando como uma lanterna na escuridão. Eu não fui o responsável, mas eu sei quem é. Ele está aqui. Zuleide sentiu a atmosfera mudar. O peso da revelação arremessava novos dilemas na sua mente, seus sentimentos oscilando de desespero à raiva. Quem é ele? Zuleide perguntou, a garganta seca e o coração acelerado. Um grito interrompeu tudo e Zuleide virou rapidamente. Renata, em pânico, olhava fixamente para a distância. Não! Não pode ser! Ela não queria acreditar no que via. Caminhando em direção a eles estava seu irmão. Carlos, o olhar frio, com uma arma na mão. O coração de Zuleide parou. Carlos, você está envolvido? A incredulidade foi como um golpe no estômago. Me deixe explicar. Eu não queria que você soubesse assim. A voz de Carlos tremia, mas seus olhos estavam determinados. O cenário se tornava cada vez mais insustentável. Explique o quê? Que você sabia de tudo isso e não disse nada? Zuleide gritou, as emoções explodindo. Então, numa fração de segundo, tudo mudou. Uma menina de no máximo 10 anos surgiu correndo de um beco próximo, olhos arregalados e cheia de sujeira. O olhar dela era de pânico. Ajuda! Eles estão vindo! As palavras trouxeram o mundo inteiro para um colapso. O homem da arma virou-se para a menina, confuso, e Zuleide sentiu o tempo parar novamente. O que você está fazendo aqui? Ele rosnou. Acho que você deveria ouvi-la! Valmir gritou, o tom de alerta transformando-se numa necessidade desesperada. Ela não tem nada a ver com isso! O homem com a arma gritou de volta, mas naquele momento a criança levantou as mãos. Eu só queria brincar. Eles me pegaram e tiraram meu celular. Aquele que você perdeu, Zuleide. Ela estava chorando agora, e cada palavra parecia ser um golpe nas opiniões que Zuleide tinha sobre tudo. O celular que poderia ter mais verdades, que continha os segredos que Valmir deixara antes de desaparecer. Uma onda de compreensão e horror tomou Zuleide. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz tremendo. E ali, com todos os olhos voltados para a menina, Zuleide viu uma centelha de poder e esperança. Poderia ser aquilo a chave para descobrir toda a verdade, mas as consequências disso poderiam ser devastadoras. O que mais a menina sabia? E onde essa revelação a levaria agora? Zuleide estava paralisada. Seus pensamentos em um turbilhão. A menina estava ali, à frente de todos,
com os olhos cheios de medo e lágrimas. Meu celular, o que tem nele? A pergunta fervia nos lábios dela. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem armado se aproximou, claramente agitado. Cala a boca! Ele gritou, mirando a arma mais uma vez. Você não sabe com o que está lidando. O tom era ameaçador e estava claro que ele estava prestes a explodir. O pânico tomou conta do grupo. A criança começava a tremer, enquanto Renata segurava o braço de Zuleide como um bote salva-vidas. Carlos, por outro lado, parecia estranhamente calmo, seu olhar fixo no homem. O que você quer de nós? Ele não recuou. A tensão era palpável enquanto o homem hesitava, como se algo estivesse prendendo no lugar. O silêncio era tão profundo que todos poderiam ouvir o próprio coração de Zuleide batendo, ressoando em seus ouvidos. A verdade precisa ser silenciada, o homem resmungou, olhando rapidamente para Valmir, antes de voltar seu foco para Zuleide. O olhar dele era uma mistura de medo e desespero. Ela está com você, não está? O que você esconde não deve vir à tona. Aquelas palavras soltaram uma corrente elétrica pelo corpo de Zuleide. O que ela poderia estar escondendo? O celular que Valmir deixara poderia conter respostas? Mas e se esse mesmo celular estivesse ligado a tudo o que estava acontecendo? As perguntas a afligiam. Nesse momento, a criança interrompeu. Sua voz tremia. Eles estão atrás de todos nós. Ele não é quem você pensa que é. Ela apontou para Valmir, e um vento gélido pareceu soprar entre eles. Achei que você quisesse me proteger, Valmir disse, seu rosto pálido como uma folha de papel. Mas talvez você esteja mais envolvido do que imagina. Antes que algo mais pudesse ser dito, um disparo ecoou pela rua. O som ecoou entre as paredes e fez todos saltarem, o pânico se alastrando como uma praga. Zuleide não sabia o que fazer e tudo parecia acontecer em câmera lenta. O homem, que parecia tão ameaçador momentos atrás, agora estava caindo no chão com uma expressão perplexa. Carlos estava em pé, a arma que antes estava com o homem agora em suas mãos. A fúria e o medo em seu olhar eram sobrenaturais. Eu não queria fazer isso. Eu só queria proteger vocês. A incredulidade a atingiu como uma onda. Zuleide não sabia se ele estava realmente defendendo-os ou se isso era parte de uma trama ainda mais complicada. Quando o homem no chão começou a se contorcer, Zuleide percebeu que a confusão estava longe de acabar. A menina assustada apontou para a arma agora nas mãos de Carlos. O que você fez? Está tudo errado. Você tinha que ter ouvido a verdade antes de fazer isso. Cala a boca! Gritou Carlos, a voz falhando, enquanto as sirenes podiam ser ouvidas se aproximando. O caos havia intensificado e a realidade começou a se fragmentar. O clima de desespero respirava entre eles como vapores de uma tempestade iminente. Zuleide, você precisa decidir, Renata disse, sua voz soando mais próxima do pânico. O que vamos fazer agora? O olhar de Zuleide se fixou no rosto do irmão. Um misto de amor e traição na mesma medida. O que aconteceu com a família que ela conhecia? O que você sabe, Carlos? O que realmente está acontecendo? Ele hesitou e a dúvida pairava no ar. O que mais estava escondido? Entrar na verdade
poderia significar abrir uma caixa de Pandora. Nesse instante, uma nova voz se juntou à confusão. Não façam isso, crianças. Uma mulher emergiu da multidão, e o olhar dela era familiar. Era a mãe de Zuleide. Vocês não podem se deixar levar pelo que acham que sabem. O tempo pareceu parar novamente. Zuleide ficou sem palavras. Sua mãe estava viva? Como? A revelação a atingiu como uma onda e a incerteza tornou-se palpável. É tarde demais para isso, mãe. Carlos murmurou, sua voz mansa, mas com um tom de revolta. A verdade precisa ser revelada. A tensão explodiu. Cada suporte emocional que tinham foi perdido. Zuleide sentiu tudo desabar. Uma batalha estava prestes a começar, mas a linha entre amigo e inimigo havia se tornado uma zona nebulosa. E enquanto sua mãe se aproximava, Zuleide se perguntou: até onde você vai para proteger seus segredos? E mais importante, quem estava realmente protegendo quem? Zuleide estava em choque. A presença da mãe era como um raio de luz em meio à escuridão. Mãe, isso não pode ser verdade. O coração dela disparava, as emoções a consumindo em meio ao tumulto. Valmir, Carlos, a menina, todos pareciam um emaranhado de segredos e mentiras. Zuleide, eu estou aqui para te proteger. É a hora de revelarmos a verdade. A voz da mãe era firme, mas Zuleide percebeu o medo em seu olhar. Não podemos deixar que essas pessoas controlem nossas vidas. Você tem que entender que eu não sou a vilã dessa história. O que você significa? Zuleide perguntou, sentindo um nó na garganta. Cada palavra da mãe parecia uma nova camada de complexidade a um quebra-cabeça já intrincado. Valmir, agora mais calmo, interveio. É verdade, Zuleide. Sua mãe está certa. O que fiz pode parecer aterrador, mas há forças muito mais sombrias que nos perseguem. A tensão nas feições de Carlos crescia. Você está do lado deles? Após tudo o que já fizemos? Ele olhou para Zuleide como se esperasse que ela tomasse a decisão. Diga-me que você não acredita neles. As sirenes já estavam mais próximas. O caos não ia parar, e a verdade começava a se delinear. A menina ficou em silêncio, como se entendesse que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mãe, conte tudo, por favor! Zuleide implorou. O peso da responsabilidade a sobrecarregava. Ela precisava saber. A vida dela dependia disso. Vários anos atrás, eu e Valmir fomos ameaçados por um grupo que estava envolvido em tráfico de crianças. Nós nos unimos para ajudar as vítimas, mas quando tentamos denunciá-los, Valmir ficou sob pressão. Ele se viu enredado na própria rede criminosa e fez escolhas terríveis. A voz da mãe vacilou. Os olhos de Zuleide se encheram de lágrimas. Então, você sabia que ele estava envolvido? Eu não sabia que eles se tornaram um deles, Zuleide. A mãe respondeu com fervor. Eu me distanciei para te proteger. Eu pensava que estava protegendo você e seu irmão. E agora? O que vamos fazer? Renata interveio, segurando a mão de Zuleide com força, tentando transmitir coragem. Temos que nos mover! Então, de repente, o silêncio paralisou a cena. O homem que havia caído no chão começou a se levantar e todos contiveram a respiração. Vocês têm ideia do que estão lidando? Não acharão paz enquanto não calarem a verdade. A voz dele era uma afronta, um grito no meio do desespero. O instante seguinte parecia um pesadelo, um disparo, um eco profundo
que permaneceu no ar. O homem caiu de novo, mas não sozinho. Com o movimento, Carlos disparou mais uma vez. Ele havia se tornado o defensor que nunca se imaginou. Carlos, não! Zuleide gritou. Mas o ato estava feito. As sirenes chegaram e a cena se tornara um horror. Ao fundo, nichos de câmeras começavam a capturar tudo. A verdade estava prestes a ser exposta, mas a um custo aterrorizante. Ali, em meio à confusão, Zuleide se viu dividida. A escolha entre proteger aqueles que amava e enfrentar a verdade. E enquanto o mundo ao redor desmoronava, uma centelha de esperança surgiu em sua mente. Podemos ser a voz das que não têm voz. É hora de lutar. O olhar de sua mãe era um misto de orgulho e medo. Carlos, agora recebendo ajuda policial, parecia quase aliviado. E a menina? Ela estava ali como uma testemunha silenciosa da luta entre a luz e a escuridão. Enquanto a população se aglomerava, Zuleide tomou um profundo fôlego, sentindo a liberdade renascer. A verdade poderia ser amarga, mas também seria redentora. Neste momento tão delicado, uma nova vida se formava, cheias de lembranças e esperanças. Mas naqueles ecos de sirenes, uma mensagem ressoou. A luta está apenas começando, e o que ocorrer a seguir será um marco para muitos. E você, querido leitor, o que fará a seguir? Se você precisa se inscrever no canal, agora é o momento. Não perca as próximas histórias que vão tocar seu coração. Esmague o botão de like para impulsionar o algoritmo e espalhar a mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história que vai além do que você imagina. Não deixe para depois. Você é parte dessa jornada.